Star Wars Jedi da República, Mace Windu, a 223ª HQ que eu estou lendo. Esse aqui é uma HQ one-shot do novo universo canon da Disney, e cujo protagonista é obviamente o Mace Windu, que foi interpretado aí pelo Samuel L. Jackson. É um dos Jedis mais famosos da Velha República, Velha República sendo dos episódios de 1 a 3, não, a Velha República lá do Knights of the Old Republic. Essa obra mostra uma missão do Mace Windu em que ele precisa ir até um planeta que foi criado para... eu acredito que tenha sido criado para essa história, e o planeta estaria sendo ocupado por soldados separatistas, ou seja, aqueles... Cachico apareceu no vídeo. Ou seja, aqueles... os clunkers, como chamam, aqueles... aqueles droids bem zoados, que parecem uns esqueletinhos amarelos, mas também outros droids mais perigosos, e estariam fazendo alguma coisa lá, uma movimentação que seria possivelmente perigosa para a República por não saberem qual é o objetivo dos separatistas no planeta. Já que é um planeta que fica na orla da galáxia, não parece ter muita importância, mas está sendo ocupado por forças consideráveis. Então Mace Windu é escalado para fazer uma missão secreta, uma missão clandestina, como eles chamam aqui, e ele descobrir o que os separatistas estão fazendo e, se puder, acabar com suas operações lá. E para isso, Mace Windu ele convoca uma equipe Jedi que consiste de Kit Fisto, o Jedi nautolano também famoso, por ter aparecido nos filmes e morrer junto com Mace Windu quando eles vão confrontar o Imperador. O Imperador não, no caso Palpatine, na época senador. Uma Jedi chamada Rissa Mano, que é uma jovem cavaleira Jedi, piloto e também engenheira, além de Procet Dibs, um Jedi cego que eu não conheço. Ele é aparentemente humano, não sei se ele é um Miracula, não sei se os Miracula ainda são canon, mas ele não é mencionado como sendo de outra raça, e ele é cego, mas consegue se virar por causa das habilidades dele na força. Essa equipe, vestindo uns uniformes Jedi de Operação Secreta, que eu acho até estranho os Jedi terem uniformes de Operação Secreta, eles vão até o planeta e logo falham em ser furtivos, entram em confronto com alguns droids e acabam meio que chamando a atenção de uma raça que viveria no planeta. Uma raça de seres meio goblinoides que vivem no subsolo do planeta, que pretendia mostrar alguma coisa para eles. No entanto, isso não dá certo, porque eles logo percebem algo de errado. Os cristais que habitam os cristais que ficam no teto dessas cavernas, eles começam a ser extraídos e logo descobrem que, na verdade, os separatistas estão extraindo esses cristais, que seriam raízes das plantas locais que acumulam bastante energia, porque o planeta fica a maior parte do tempo na escuridão e pouquíssimas horas de luz, e as árvores, no caso, teriam que armazenar bastante energia de uma vez só para conseguirem sobreviver. Então, basicamente, o que os separatistas estão fazendo aqui é uma operação de extração de energia. E com isso, o grupo Jedi é atacado por um droid mercenário, que eu acho que, se não me engano, foi introduzido no desenho do Guerras Clônicas, que é esse aqui, que está chefiando a operação como um mercenário. Ele não é um general separatista, como ele odeia ser chamado disso pelos droids. E depois de alguns confrontos, muitos dos membros daquela raça do subterrâneo morrem, o que acaba levando a um confronto entre Mace Windu e Procet Dibs, que ele diz que a missão do Jedi deveria ser promover a paz, que aquela guerra insana, que o Conselho certamente sabia de toda a situação do lugar e mandou eles para conseguirem um planeta para extração para a própria República extrair energia, e que não estavam se importando com os habitantes do local. E isso acaba sendo um principal conflito da HQ, em que também mostra um passado de Mace Windu, onde ele era em algumas poucas páginas, onde ele era um jovem padawan violento e
que, como posso dizer, que buscava sempre recorrer à violência, que pensava em assassinar para lidar com eliminar pessoas que mereciam, que segundo ele mereciam a morte e que obviamente não é mais assim. E acaba meio que sendo para mostrar essa personalidade do Mace Windu, a forma como ele é o Mace Windu adulto na época das Guerras Clônicas, e aí coloca ele em oposição com esse Prophet Gibbs. E o quadrinho, ele todo busca mostrar, parece buscar mostrar que esse Gibbs, ele está errado, que ele deixou a raiva dominar ele e que estava criando confusão com é, um companheiro Jedi. Tudo bem que o cara enfrenta puxa o sabre pro Mace Windu, porém o fim é sua farsa, o que não parece fazer sentido com a própria personalidade que é estabelecida para ele. E os dois saem do pau, o Mace Windu também não se isenta de sair na porrada com ele, tipo, farei a sua vontade, puxa o sabre. E os dois lutam, e no final meio que parece a ideia é mostrar que não, o Mace Windu estava sendo bem razoável, o cara que se apoquentou durante a missão, e no final tem um julgamento, e o cara não é inocentado, mas é botado para trabalhar na biblioteca, e do tipo, não, o Mace Windu perdoou o cara. Eu realmente não sei exatamente qual é a proposta dessa HQ, porque ela parece colocar o Mace Windu como o cara que deu a volta por cima e saiu com uma moral meio que ilesa, mas o Gibbs ele basicamente está certo, já que a ruína do Conselho Jedi é justamente a arrogância deles, e que mesmo que os Jedi que ele tenha sido equivocado em talvez achar que o Conselho Jedi sabia do que estava acontecendo no planeta e queria extrair os recursos para eles mesmos, coisa que nunca é indicada na HQ, é bem capaz que a República buscasse fazer isso, os senadores buscassem fazer isso, e estando numa guerra, mesmo que os Jedi digam que a ideia é salvar as pessoas, que estão guerreando para salvar as pessoas, o simples fato de estarem nessa guerra faz com que muitos inocentes morram. E as práticas do Conselho Jedi, eles fazem, não vou dizer possível, mas fazem de forma a buscar salvar inocentes, mas a própria situação deles é muito complicada. A filosofia Jedi dessa da ordem durante a República é muito estranha, porque eles pregam o pacifismo, mas se lançam numa guerra sem muitas hesitações. E é realmente uma questão muito, não vou dizer complicada, mas o próprio Star Wars parece não estar muito certo no que fazer quanto a isso. Então acaba que o principal conflito da HQ é cheio dessas confusões do que o Star Wars das quais Star Wars é cheio, e o Gibbs eu realmente a obra parece querer colocá-la como um cara que está equivocado, como um cara que se irritou, deixou se dominar pela raiva, enquanto o Mace Windu transcendeu isso e não se deixa mais dominar pela raiva dele. E realmente o Gibbs ele fala algumas coisas bizarras que parecem colocar ele como errado da situação, do tipo, eu sei como me matar, então me matem logo, e briga quando acaba sendo poupado e tudo mais. Mas, no fundo das contas, eu acho que o lado dele tá certo em relação à forma como ele critica os Jedi. Talvez não, ele meio que surta de fato, e é meio que forçado esse surto dele em meio de campo de batalha, já que ele tinha sido apresentado como um cara ponderado. Mas a percepção dele de que há problemas com o Conselho Jedi durante as operações das Guerras Clônicas é bastante factual. Inclusive é uma coisa que sempre se comenta da arrogância do Conselho na época. Mas ainda assim, essa é uma HQ, falando mais da HQ e menos dessa questão, é uma HQ passável, é uma história curta, e que daquelas que parece ter pouca. Tudo bem que nenhuma HQ de Star Wars que se passa entre os filmes vai ter tanta relevância, porque tudo está basicamente escrito em pedra. Não, se bem que as Guerras Clônicas está aí para mostrar que pode ser acrescentado bastante coisa. Mas o lance é que aqui é meio que só para, vamos fazer uma história de um personagem famoso, que é o Mace Windu, e colocar um pouco de caracterização nele, para mostrar um pouco dele. E a gente cria uma história aqui rapidinho, de pouco impacto, para mostrar isso. E acaba sendo isso aqui.
Então, se a pessoa quer ler assim, tipo, o melhor material que tem nas HQ de Star Wars, não precisa ler o Mace Windu. As revistas Star Wars e o Darth Vader já cumprem bem esse papel, e essa aqui é o one shot do Mace Windu, é bem passável. Aliás, eu acho que em matéria das HQ Star Wars, as one shots costumam não valer tanta pena, pelo menos as que eu li. E as coisas mais serializadas acabam sendo mais interessantes. Isso até no universo Legends eu acho que acaba se mostrando verdadeiro. Mas por enquanto eu tô ficando nessa. No próximo vídeo eu vou retornar com o final de Pokémon Yellow, no caso volume 4, e vou ficando por aqui e agradeço a quem chegou até esse ponto, que no caso eu acho que será ninguém. Mas até o próximo vídeo.